resolvido, antes de seguir adiante, Jesus vai então dar atenção a ela. E essa demora gera uma situação que dificulta a chegada à casa de Jairo, tarda essa chegada à casa de Jairo. A filha amada morre. Por acaso Jesus não sabia diferenciar o grau de importância entre uma doença que já se prolongava por 12 anos e uma menina à beira da morte? Entre uma doença crônica e uma ameaça à vida? Se aquela mulher passou 12 anos sofrendo, não ia ser agora que ela ia morrer, porque Jesus vai dar atenção a ela então e deixar Jairo na sua angústia esperando? Que angústia é essa? E por fim, Jairo recebe nada no ponto de vista dele. A notícia chega de uma forma bem pouco sensível, por algum mensageiro meio apressado. Pessoas apressadas para darem notícias. Como será que Jairo olhou para Jesus e para aquela situação ao seu redor naquele momento? Parece que nesse momento, quando alguma coisa começa a mudar dentro de Jairo e ele começa a não ter os olhos em Jesus, mas mais voltados para a situação da notícia que ele recebe naquele momento. Então Jesus volta os olhos para Jairo e esse olhar traz consigo uma palavra. Não tenha medo, somente creia. Crer no que, Jesus? Sim, Jairo, agora se deixe conduzir. O que motivou Jairo a ir ao encontro de Jesus foi a esperança de que ele receberia o que estava precisando. O que Jesus concede agora a Jairo é um ambiente onde, mais do que a esperança, Jairo vai aprender o que é fé. Jesus está dizendo para Jairo e para cada um de nós: confie em mim, seja paciente. Se você está comigo, não tem o que temer. Romanos 8:25 resume isso assim, dizendo, essa profunda palavra de Deus: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O tempo apropriado, o tempo oportuno de Deus não falha. Não é nossa agenda e planos, nossas necessidades e projetos que fazem Deus se mover em direção daquilo que precisamos, mas sim o tempo apropriado de Deus, assim como Ele o vê. Eu passo a citar agora alguns trechos do livro do Timothy Keller, que é chamado A Cruz do Rei. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos daquele tempo e para nós. Eu cito um trecho. Vocês se lembram de como acalmei a tempestade, de quando lhes mostrei que minha graça e meu amor são compatíveis com o fato de passarem por tempestades, embora vocês não achar que sejam? Bem, agora estou dizendo a vocês que minha graça e meu amor são compatíveis com atrasos que lhes parecem injustificáveis. Até aqui a citação. Não parece que Deus de vez em quando se atrasa? Não parece que de vez em quando Ele deixa de agir? Não parece que de vez em quando Ele nos deixa na espera? Nos deixa ansiosos? Nos deixa em uma situação de aguardo? Parece que algumas vezes esse tempo de Deus é diferente. Mais tarde, os discípulos iriam entender que exatamente por Jesus os amar, ele não estava se apressando. Assim como não se apressou quando ficou sabendo que seu amigo Lázaro estava doente. Assim como não se deixou inquietar quando os discípulos ficaram preocupados com uma multidão para alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. Assim como pacientemente seguiu em direção da cruz depois de orar no Getsêmani, entregando-se ao Pai. Veja bem, Jesus não está dizendo aos seus discípulos: eu não vou me deixar apressar por vocês, mesmo que os ame. Jesus está dizendo: não me deixarei apressar porque amo vocês. Sei o que estou fazendo.
Se tentarem impor a mim sua noção do tempo certo e de urgência, terão problemas para se sentirem amados por mim. Mas assim como Jairo, corremos o risco de achar que não há muita justificativa para tanta espera e, impacientes, corremos o risco de achar que Jesus está atrasado demais. Corremos o risco de dizer, ok, já não precisa mais. Por isso, o olhar de Jesus e sua palavra firme que diz, confie em mim, seja paciente. Se você está comigo, não tem o que temer. Exatamente por causa do aparente atraso de Jesus, a mulher e Jairo receberam mais do que buscaram. Saíram com mais do que pediram. A mulher recebeu sua dignidade, sua história foi ouvida, a cura que se iniciou de uma forma até meio supersticiosa, porque ela imaginava que seria o fato dela tocar nas vestes de Jesus que a curaria, ou seja, que pode de alguma forma manipular Jesus segundo sua vontade, mas ela descobre que é Jesus pessoalmente quem cura. Essa cura a levou a um encontro mais profundo com Jesus e não apenas a satisfação da sua necessidade pontual e específica ali. Isso foi o que ela acabou recebendo. Assim como escreve Timothy Keller, há toda a diferença no mundo entre ser uma pessoa supersticiosa, que recebe uma cura do corpo, e ser uma pessoa que tem sua vida transformada e se torna uma seguidora de Jesus por toda a eternidade. Jairo, que buscava a cura de sua filha, então, por outro lado, recebeu de Jesus algo muito maior. Ele acolhe Jesus em sua casa no meio de um momento de luto e de choro, mas receberia muito mais do que buscou. Quando vamos até Jesus, nós recebemos bem mais do que aquilo que nos levou até Ele. Nós já conhecemos a história até o fim, mas Jairo não fazia a menor ideia do que ele iria experimentar. Paciência e espera. Depois de ver o olhar de Jesus e ouvirmos sua voz que diz, confie em mim, seja paciente, se você está comigo, não tenho que temer. Então saberemos lidar com os aparentes atrasos de Deus. Ao entrar na casa de Jairo, Jesus mostra que vê a situação de forma bem diferente. Enquanto as pessoas ali estão de luto, Jesus vê uma garotinha que dorme. É claro que aquelas pessoas sabiam que ela estava morta, sabiam o que estava acontecendo, elas estavam habituadas a lidar com aquela situação, tanto é que ridicularizam Jesus. Mas Jesus vê a coisa numa perspectiva diferente. Elas apenas ainda não sabiam o que nós já sabemos de outras histórias. Elas não haviam ouvido Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim Jesus se aproxima da menina, que aos olhos humanos estava morta, mas aos olhos de Deus apenas dorme. Eu quero ir encerrando e ler um trecho do livro do Timothy Keller, que nos leva para dentro dessa história. Ele diz assim, lembre-se, Jesus senta-se ao lado da menina, toma a mão dela e lhe diz duas palavras. A primeira é Talitá. Literalmente significa menina. Mas isso não capta o sentido do que ele estava dizendo. Ele estava usando um diminutivo, uma forma carinhosa de se referir à menina, uma vez que é um diminutivo que uma mãe usaria em relação à sua filha. É provável que a melhor tradução para essa palavra seja meu amorzinho. A segunda palavra que Jesus diz é cumi, que significa levanta. Não significa ressuscita, significa somente levanta. Jesus está fazendo exatamente o que os pais dessa menina fariam em uma ensolarada manhã de domingo. Ele senta, segura a mão da menina e diz, meu amorzinho, é hora de levantar. E ela se levanta. Jesus está enfrentando a morte, o inimigo mais implacável e rigoroso da raça humana. E o poder dele é tão grande
que ele segura essa menina pela mão e gentilmente a traz para o mundo dos vivos. Meu amorzinho, levanta. Com seus atos, Jesus está dizendo: se eu estiver segurando sua mão, a morte nada mais é do que um sono. Neste domingo de Páscoa, é exatamente esta mão estendida de Jesus que estamos festejando. Ele morreu para garantir que, ao ressuscitar, aquele que é a ressurreição e a vida, manteria então a sua mão e o seu poder de vida estendidos a nós. Meu amorzinho, é hora de levantar. Essa é a palavra para nós já hoje. É hora de despertar do sono. E será também a palavra que nós ouviremos quando despertarmos do sono. Então, a primeira coisa que veremos é aquele olhar do nosso Salvador Jesus. Então, a festa da Páscoa será eterna, porque Jesus ressuscitou. A mão daquele que tira da morte para a vida está estendida em nosso favor. Desperta, ó tu que dorme, e o Senhor te revestirá. O Senhor te renovará. O Senhor colocará no teu coração a alegria da salvação, a alegria da ressurreição. Feliz e abençoada Páscoa, este domingo da ressurreição, que marca o motivo pelo qual, domingo após domingo, o povo de Deus se volta para celebrar a mão estendida daquele que é a ressurreição e a vida. Isso é Páscoa. Jesus ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou para nos assegurar que também nós seremos chamados em um momento definitivo do sono para a nova vida, por uma voz suave que diz: ó, meu amorzinho, está na hora de despertar. Que assim seja. Amém. Quero te convidar então para agora nós orarmos. Orarmos para acolher esta mensagem da ressurreição neste domingo de Páscoa. Ó Deus da vida, nesse tempo agora, quando chegamos diante de Ti, queremos não apenas lembrar a ressurreição, mas queremos experimentar essa mensagem. Precisamos, Deus, experimentar esta Tua palavra amorosa e poderosa que nos chama para a vida, que nos faz despertar do sono, que nos faz, então, perceber que a nossa espera, que a paciência gerada em nós pelo Espírito Santo vai nos dando respostas, vai nos conduzindo ao Teu encontro. Deus, e as respostas maiores para a nossa existência, nós aguardamos para acolher, então, quando o Senhor nos despertar do sono para a vida. Nos faz perceber isso nesta manhã de Páscoa. Nos faz experimentar o poder da ressurreição, que já agora nos tira do nosso sono, nos tira, Senhor, dessa acomodação e também nos tira da inquietude, da impaciência do tempo de espera. Desperta, Senhor, no nosso coração a experiência agora da Tua mão estendida a nós, que nos chama a vivenciar a vida que o Senhor nos tem chamado a experimentar. Que o poder da ressurreição do Teu Filho amado Jesus se encontre também em nós pelo agir do Teu Santo Espírito. E obrigado, Jesus, porque Tu és a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Ti não morre eternamente. Obrigado, porque isso está reservado para nós. Obrigado, porque depende de Ti, esta mão estendida, e não de nós. Obrigado, porque a nossa confiança que nos leva até a Ti, para buscar sinais da Tua presença, gera em nós, então, a fé, quando o Senhor nos conduz pelo Teu tempo apropriado. Obrigado por isso. Ó Deus, recebe nosso louvor, nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Recebe no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus.
Amém. Tenha um tempo para louvar, para agradecer, para bendizer o Senhor. Tenha um tempo agora de louvor. Leia, quem sabe, um salmo, ouça um louvor. Para aqueles que gostam de ouvir ou de cantar, este é um tempo então de meditar nesse jeito que Deus quer se comunicar então também conosco. Que neste tempo de Páscoa o poder da ressurreição esteja também revigorando aqueles que estão nas linhas de frente para cuidar da vida, para aqueles que estão doando da sua própria vida para cuidar de outros. Que o poder da ressurreição e da Páscoa esteja agindo nos corações para acolher então de forma graciosa aquela generosidade do Senhor. E que em atos concretos a ressurreição de Jesus transforme e modifique as nossas atitudes e pensamentos, na generosidade do acolhimento, no repartir do que temos para aqueles que neste momento precisam, que nós possamos acolher e estender palavras, acolher aqueles que se achegam a nós e estender palavras e gestos na direção daqueles que precisam de nós. Que neste tempo da ressurreição a tua fé seja renovada, que haja ressurreição, que haja o despertar do sono para a vida. Feliz e abençoada Páscoa para você. No nome santo e poderoso de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele mesmo te dê da sua própria paz. Amém.